Retatrutida é a molécula do momento. Muitas pessoas falando sobre esse produto, que é uma medicação que está em estudo no momento. Eu não costumo muito falar sobre medicamentos que ainda não foram aprovados, justamente porque dá a impressão que essas medicações já existem para a gente usar e são seguras se existirem. Mas a verdade é que não são. Porém, está acontecendo algo diferente nesse momento porque está tendo uma comercialização ilegal de retatrutida. As pessoas estão comprando isso do Paraguai, geralmente, e esse produto também não é regulamentado no Paraguai. E mesmo assim, as fábricas estão fazendo, as pessoas estão comprando, as pessoas estão utilizando e geralmente não é com indicação médica. Geralmente é alguém que vende, às vezes até profissional da saúde, mas não é médico. Pode até ser que algum médico esteja fazendo isso também. Infelizmente é um mercado muito rentável, porque tem muitas pessoas interessadas neste produto, porque a promessa desse produto realmente é incrível, mas o que as pessoas estão utilizando é que nós não sabemos exatamente o que é. Porque pensa o seguinte, esse produto está sendo então estudado no momento, saiu um resultado preliminar de um estudo fase 3, então tem vários estudos sendo feitos ao mesmo tempo pelo laboratório Lilly. O investimento nesse tipo de produto é bilionário, são décadas de estudos para chegarem a esse tipo de tratamento, não é tão simples assim para fazer. E esse medicamento, então, ele é um agonista triplo, ele atua não só no GLP-1/GIP, que é o que a tirzepatida do Mounjaro atua, mas também no glucagon. Então, ele atua em 3 locais diferentes, então 3 hormônios diferentes, então receptores de hormônios diferentes, o que possivelmente aumenta o efeito dessa medicação em potência para a redução de peso. O estudo divulgado recente é um estudo para o tratamento de obesidade com esta medicação. Os pacientes tinham uma média de peso de mais de 110 quilos, tá? Então, quando você compara o que acontece nesses estudos, tem que ver quem é o perfil do paciente que está nesse estudo. Esse estudo ainda não foi publicado, não foi revisado por pares, então a gente não tem certeza exatamente de todos esses resultados. Isso aí em breve será publicado, possivelmente ainda agora em 2026, e aí a gente vai ter mais conclusões a respeito disso. Mas o fato é que foi feito então em pessoas que realmente tinham uma obesidade significativa e neste estudo houve uma redução de peso muito grande, 25% de redução de peso em média com a dose maior da medicação, que deu cerca de 28 quilos, né? Lembrando que as pessoas tinham mais de 100 quilos, então foi muito expressivo o resultado deste estudo, lembrando que isso foi em 80 semanas e eles prolongaram depois em pessoas que tinham um IMC maior, de mais de 35, prolongaram o estudo e chegou até um resultado ali próximo de 30% de redução de peso, próximo disso. É um resultado espetacular, similar até a algumas cirurgias bariátricas, né? A média na cirurgia bariátrica pode chegar mais ou menos nisso, alguns casos passam disso, claro, mas isso aí é uma média. E então foi um resultado muito significativo nesse perfil que foi estudado. Lembrando que isso não significa que para uma pessoa mais magra o resultado seja igual, os efeitos colaterais sejam iguais, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Houve sim efeitos colaterais, náuseas foram bem comuns, né? Bastante gente teve náuseas, constipação, diarreia, tem casos que as pessoas têm, que a gente chama de estesia, que a pessoa sente, parece que a pele doendo, é como se fosse uma sensibilidade maior na pele, principalmente com doses mais altas, isso aumenta um pouco, passando dos 10% dos pacientes. E assim, há pessoas que não toleram a medicação, então às vezes pouco mais de 10% das pessoas suspendem a medicação por não tolerarem. Então não é todo mundo que deu certo, não é um milagre, tem que ser muito bem indicado, ainda falta muita resposta pra gente, tem muitas coisas que a gente está sem resposta ainda para utilizar esse tipo de medicação. E principalmente, como é uma molécula extremamente complexa, é um peptídeo complexo, de multidimensional, isso não é tão simples de ser reproduzido. E essa formulação que as pessoas estão comprando, que possivelmente vem da China, de algum local do Oriente que eles devem importar e envasar nessas fábricas,
a gente não tem certeza realmente se é a mesma coisa, qual é o grau de pureza, porque ela pode ser contaminada com outras substâncias e é difícil de fazer mesmo isso ficar totalmente puro. Não temos certeza se é igualmente eficaz, se comporta no corpo da mesma forma, já que moléculas peptídicas complexas, elas têm uma dimensão diferente, então não é só os aminoácidos serem iguais, tem que se comportar igual dentro do corpo, tem que ver se não causa reações imunológicas, se não tem contaminantes, e tudo isso então aumenta muito o risco quando você utiliza a medicação de procedência que você não tem certeza. Não sabemos nem a eficácia exata dessa molécula que está sendo comercializada e muito menos, que é o pior de tudo, a segurança. Então vim alertar sobre isso, está saindo agora resultados sobre esse produto, então no futuro próximo vai começar a ser comercializado, começa geralmente nos Estados Unidos, para até chegar no Brasil vai levar um tempinho, mas é isso que nós temos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é ainda em maio de 2026. Espero ter ajudado a orientar um pouquinho a respeito do assunto. Não usem esse tipo de medicação. Passem no médico, um médico de confiança, um especialista, um endocrinologista é um dos médicos que tem mais capacidade para poder te orientar a respeito desses tratamentos. Até a próxima!